Você sabia que os grandes investidores não dependem apenas da sorte? Eles têm um segredo que faz o dinheiro trabalhar por eles, os juros compostos. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como essa mágica financeira acontece e como ela pode ajudar a sua vida financeira, o seu patrimônio a crescer de uma forma exponencial. Os juros compostos são considerados como a oitava maravilha do mundo, como investidores e grandes cientistas como Albert Einstein e Warren Buffett. Eles têm o poder de fazer o seu dinheiro crescer de forma exponencial, sem que você precise fazer grandes esforços. E vai lembrar, a única variável exponencial dentro da equação do dinheiro é o tempo, porque é ele que vai fazer o seu dinheiro de fato crescer muito, mas ao longo dele, graças a juros compostos, em que você faz um montante render sobre o montante anterior, assim você consegue fazer juros sobre juros, juros sobre juros, criando o chamado efeito bola de neve. Neste vídeo eu vou te explicar o que são juros compostos e como eles funcionam. E mais importante, como você pode usar eles para buscar alcançar a sua independência financeira. Juros compostos são os calculados não só sobre o montante inicial investido, mas também sobre os juros acumulados dos períodos anteriores. Ou seja, você ganha juros sobre juros. Então, o que você aplicou, mais o que rendeu. O que você aplicou, mais o que rendeu no dia anterior. E é isso que a gente chama de juros compostos. Exemplo prático, imagine que você tenha lá R$1.000 investidos a uma taxa de 10%. No primeiro ano, você vai ganhar R$100 de juros. No segundo ano, você vai ganhar não só sobre os R$1.000, você vai ganhar sobre 1.100. No terceiro ano, você vai ganhar ainda mais, e assim por diante. Diferentemente, se os juros fossem apenas simples, você ganharia 10% sobre 1.000 no primeiro ano, sobre 1.000 no segundo ano, sobre 1.000 no terceiro ano. Diferentemente dos compostos, que é sempre sobre o montante acumulado do período anterior. Esse crescimento exponencial é o grande segredo dos juros compostos. E quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido, maiores serão os seus ganhos, principalmente pensando no longo prazo. O exemplo que eu sempre gosto de comentar é para quem pensa que investir com pouco dinheiro não dá resultado, ou investir com uma quantia que aparentemente não é tão relevante, mas sem dúvida alguma é um valor bem significativo, principalmente para a realidade atual. Se, por exemplo, você investir R$800 por mês a uma taxa de 10% ao ano durante 30 anos, você vai acumular ali em média R$1,5 milhão, para a conta ficar simples. Desses R$1,5 milhão, onde 300 mil foram aportes seu. Então você todo mês investiu R$800, 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 que vai te dar um montante acumulado de 300 mil. Só que 1.200.000, em média, foram de juros compostos. Foi o dinheiro que trabalhou, que rendeu para você. Então, por isso que juros compostos no longo prazo são muito importantes. Se você olhasse esses mesmos R$800 ao longo de 5 anos, você teria um valor ok, relevante, mas não tão poderoso e tão representativo como R$1.200.000 de juros, de lucros acumulados de rendimentos. Por exemplo, o tempo, para quem não sabe, é o maior aliado dos juros compostos. Quanto mais cedo você começar, mais dinheiro você vai ter com o tempo. E o grande detalhe, se você quer ter esses R$1,5 milhão que eu comentei, se você começar hoje, são R$800. Se você começar daqui a 10 anos, provavelmente não vão ser R$800 para você chegar nesse mesmo R$1,5 milhão. Por isso que começar o quanto antes é fundamental e usar o tempo a seu favor também. Vamos imaginar que você comece com um valor de R$1.000, mas todo mês investe mais de R$200. Você aporta. Com uma taxa de 10% ao ano, em 20 anos, você terá acumulado mais de R$170 mil. Novamente, o poder do longo prazo através de uma boa aplicação e disciplina de aporte, que é tão importante quanto o dinheiro que você aporta, é a disciplina que também você consegue impor. Porque muitas vezes, muita gente pensa, R$100 não é tão relevante, R$200. Não, todo dinheiro é dinheiro, e principalmente quando a gente pensa em juros compostos a longo prazo. O segredo aqui está justamente na constância, no hábito que você tem de investir, de aportar todos os meses. Mesmo que o mercado ele tenha altos e baixos no curto, no médio e no longo prazo, os juros compostos farão com que o seu patrimônio cresça de forma estável e exponencial. Os juros compostos exigem duas coisas fundamentais: paciência e disciplina. Como diria Buffett, investir tem que ser uma coisa chata e com foco no longo prazo. Só que a grande questão aqui é que muita gente não quer ficar rico devagar, todo mundo quer ficar rico rápido. Não que você não possa tentar formas de tentar enriquecer mais rápido, mas sem dúvida essa fórmula não passa por investimentos. É muito mais provável que você enriqueça, por exemplo, empreendendo, ou talvez arranjando uma fonte de renda extra que possibilite acelerar os seus ganhos da sua renda mensal atual. Agora, sobre muitos investimentos, ou você vai fazer um volume, você vai investir um volume de aporte muito alto, ou você vai dedicar muito tempo investindo, só que aí você vai tirar o foco da sua atividade principal. E como já diria o Warren Buffett,
o melhor investimento que você pode fazer é em você, investindo em você. Você pode aumentar as suas ferramentas, sua capacidade de ganhar mais dinheiro. E ganhando mais dinheiro, você vai ter mais recursos para investir na sua estratégia de investimentos. Os grandes investidores, como o Warren Buffett, sabem que um dos segredos também do mercado é continuar investindo mesmo em momentos difíceis, como nas crises. No longo prazo, os juros compostos vão compensar essas oscilações de mercado. Tanto é que muitos investidores acabam comprando todos os meses um pouco, por exemplo, no caso da Bolsa de Valores, ao invés de comprar tudo de uma única vez, tentando acertar o time ou dar uma grande estacada. Mantenha em mente e bem claro uma estratégia de investimento regular. Reinvista seus ganhos e evite mexer no capital inicial. Dessa forma, você maximiza o poder dos juros compostos. Vamos trazer aqui algumas opções de investimento que podem ajudar você a colher frutos através dos juros compostos. Primeiro exemplo, Tesouro Direto. Investir no Tesouro Direto, principalmente no Tesouro IPCA+, que nada mais é do que a inflação do nosso país, mais uma taxa pré-fixada, IPCA mais 5, mais 6, mais 7, por exemplo, é uma forma eficiente e segura de aproveitar os juros compostos. Seu dinheiro cresce de acordo com a inflação e você ainda recebe uma taxa acima dela, o famoso ganho real, que é muito importante. É quando você desconta o ganho nominal menos a inflação. Nesse caso, esse 5, 6, 7 é o chamado ganho real, que você está ganhando acima da inflação do nosso país. Outra opção também são os CDBs, Certificado de Depósito Bancário. São uma ótima opção para investidores que querem retornos superiores à poupança, já que a poupança paga 6% mais terra, enquanto temos CDBs que pagam, por exemplo, 100% do CDI, que hoje seria 10,65% ao ano, e ao mesmo tempo com a mesma segurança e liquidez que a poupança. Temos também as ações, que apesar de serem muito mais voláteis que as duas primeiras opções, podem proporcionar um crescimento extraordinário no longo prazo, desde que os investimentos sejam bem feitos, obviamente. Claro, sempre contando com a ajuda de especialistas ou profissional de mercado, como por exemplo recomendações de analistas de valores imobiliários, que são os profissionais habilitados a dar esse tipo de recomendação. E claro, se com base nessas recomendações e nos seus estudos você conseguir encontrar empresas sólidas e manter essas posições por um longo período, você pode colher bons frutos. Bons exemplos é a carteira do Buffett, que comprou Coca-Cola e Apple e carregou, manteve essa posição durante muito tempo. Ou Luiz Barsi aqui no Brasil, com o Banco do Brasil e Suzano, por exemplo. Então são posições de empresas sólidas que acabaram tendo resultado ao longo de anos. E assim como o Barsi já comprou o Banco do Brasil, ele mesmo comenta diversas vezes que já comprou empresas elétricas por menos de R$1, mas isso há 40 anos atrás, que já não é tão comum no mercado. Só que ainda assim, isso só mostra o poder do longo prazo. Então, o personagem do mercado financeiro, como Luiz Barsi, como o próprio Buffett, foram personagens forjados ao longo de décadas e não de meses. Então, desconfie quando aparece um expert que promete mundos e fundos com apenas alguns meses de resultado. Novamente, os juros compostos joga com tempo, por favor, e não ao contrário. E claro, se você não quer ter tanta dor de cabeça ou tanto trabalho pesquisando os seus investimentos, não que você não tem que estudar, pelo contrário. Só que quem vai fazer isso para você vai ser um gestor, uma gestão personalizada. Uma opção também seriam os fundos de investimento, onde você delega para o gestor de recursos que pode comprar bolsas de renda fixa, bolsas de renda variável e, com base nessa alocação, te entregar a rentabilidade através de fundos de investimento. Só que, ponto importante e de bastante atenção, os fundos de investimento, eles têm que te dar um retorno acima do CDI. E mais que isso, eles têm que te dar um retorno acima dos custos operacionais, já que, por essa gestão, eles vão cobrar uma taxa de administração, em alguns casos taxa de performance, que claro, se ele tiver um retorno acima da média, ele pode cobrar performance, até aí tudo bem. Agora, se ele não está te entregando resultado e está te cobrando taxa de administração todos os meses, todos os anos, essa conta está ficando cara. Você está literalmente pagando só para ele tesourar o seu dinheiro. Então você pode ter opções muito mais rentáveis e com custos muito mais atrativos para que o dinheiro fique com quem realmente deve ficar, com você. Os juros compostos são uma ferramenta muito poderosa para quem quer alcançar a liberdade financeira, sem dúvida alguma. Eles fazem o seu dinheiro trabalhar para você e quanto mais tempo você der para os juros compostos, mais eles vão agir sobre o seu dinheiro e tornar o seu dinheiro um montante cada vez maior. Recapitulando, nós vimos aqui que os juros compostos funcionam como se fosse uma bola de neve, que vão se acumulando ao longo do tempo. O segredo é começar cedo, fazer apostas regulares e manter a disciplina e a paciência para que os juros compostos façam a magia acontecer ao longo dos anos. Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais como os juros compostos podem trabalhar ao seu favor, não esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar o canal e ativar o sininho das notificações para mais dicas como essa. E até a próxima!